Olá a todos, audiência e os leitores do portal Esquerda Online. Nessa oportunidade, nós temos aqui o prazer de ser recebidos pelo historiador e professor da Escola de Serviço Social da UERJ, Felipe Demier. Obrigado, Felipe, por receber a gente aqui na sua casa. O Felipe, semana passada, salvo engano, né, Felipe? Lançou o livro Depois do Golpe, a dialética da democracia blindada no Brasil, e nesta oportunidade a gente vai conversar um pouquinho com o Felipe sobre esse novo trabalho que ele lança pela editora Mauad. Felipe, então, para levantar a bola, começar o nosso papo aqui, apresenta pra gente em linhas gerais o que traz esse seu aporte, qual é a contribuição que você quer dar à interpretação do nosso país depois do golpe, né? Esse livro é uma tentativa, né, de interpretação sobre o que é o regime político brasileiro e as suas metamorfoses nos últimos 30 anos. Óbvio que não se trata de um trabalho sistemático sobre o desenvolvimento histórico e o processo político da democracia brasileira, mas é uma tentativa ensaística, né, a partir de uma coletânea de ensaios que antes foram feitos em separado, né, e agora são aglomerados, digamos, conformando um todo orgânico, cujo objeto é a forma específica de dominação de classe no Brasil contemporâneo, né, o caráter particular desse regime político democrático liberal que a gente tem aqui a partir da transição da ditadura bonapartista, a partir de meados dos anos 70, mas consumada em 88, 89, né, e as modificações no regime político democrático a partir daí em função da luta de classes, das lutas sociais. A tentativa de entender esse regime político, né, como uma manifestação ou como a construção de uma forma específica da democracia liberal no chamado capitalismo contemporâneo, né? Então, o livro trabalha com o conceito de democracia blindada na medida em que considera que o tipo de democracia que o país assistiu, que teve lugar aqui depois da ditadura, já é uma forma muito própria de dominação democrática, que se diferencia tanto das democracias liberais anteriores à Primeira Guerra Mundial, em alguns lugares da Europa, mas também se diferencia das democracias liberais do pós-Segunda Guerra, das democracias de welfare state, das democracias que combinavam um capitalismo regulado com reformas sociais. O que a democracia brasileira vai expor, né, poucos anos após a sua implementação pela Constituição de 88, é um tipo de democracia no qual os direitos sociais, embora fixados em lei pela Constituição, se tornam desde o primeiro momento alvo de ataques, né, e onde as contra-reformas, isso é, as não-reformas, a retirada de direitos dá a tônica do processo político. O livro Depois do Golpe chama atenção para o fato de que essa democracia blindada, erigida, construída a partir da ditadura, teve as suas notas centrais da harmonia proferidas pelos governos tucanos, pelos governos Fernando Henrique, e foi complementada com a concertação social petista, tem agora no governo Temer, depois do golpe, o seu fastígio, o seu ápice, né, quando as suas contradições, a sua natureza histórica, social se mostra de forma mais clara, né, quando a sua natureza se revela. Isso é, uma democracia num capitalismo periférico, em tempos de contra-reformas, em tempos de crise, onde o caráter limitado desse regime democrático, portanto, da combinação de estruturas políticas formalmente democráticas com a ausência de uma democracia, no sentido de que as reformas sociais, as demandas populares por reformas, e a gente não está falando aqui de aspirações revolucionárias, socialistas, nada do tipo, mas até mesmo aspirações, anseios populares por reformas, por direitos sociais, não encontram mais canais de expressão nas instituições formalmente democráticas. Então o Estado, nas suas várias instituições, mas em especial o Executivo, o Parlamento, para não falar do Judiciário, já se mostram quase plenamente imunes a qualquer tipo
de penetração de cunho popular, social-democrata, reformista. A gente tem agora uma democracia formalmente estabilizada, digamos assim, até segunda ordem, mas na qual qualquer tipo de link, de mediação com a vontade das massas, mesmo uma vontade de um capitalismo com reformas, de uma sociedade competitiva de mercado, mas com determinadas políticas que garantam direitos sociais, já não encontra vigência. Ou seja, esse link, né, essa relação entre instituições estatais formalmente democráticas e desejos, anseios populares não existe mais. A gente fala hoje de uma democracia plenamente blindada, né, na medida em que, e o governo Temer ele expressa isso, né, o Estado se mostra cada vez mais como um Estado capitalista e só para os capitalistas. E, portanto, a democracia liberal revela a sua essência ao atingir no Brasil o seu ápice, o seu auge, uma democracia burguesa e só para a burguesia, na qual o Estado passa a ser um instrumento ou um monopólio exclusivo das classes dominantes brasileiras. Portanto, se eu estou compreendendo na tua hipótese, o golpe, a deposição da Dilma, a ascensão do governo Temer, não inaugura, a rigor, um novo regime, senão que aprofunda as características de blindagem que, digamos, vem do processo histórico anterior. É isso? Isso é um pouco por aí, né? Isso diz um pouco do próprio processo do golpe, né? Talvez a gente esteja assistindo, ou tenha assistido, um novo tipo de golpe, né, que corresponde a um novo tipo de regime democrático, né, e que eu optei por chamar de uma democracia liberal blindada, uma democracia blindada, ou um regime democrático blindado, como se queira. Na medida em que o próprio regime democrático já contém em si os expedientes necessários para a remoção de peças políticas incômodas em determinados momentos que não se adequem às necessidades do capital em determinado momento histórico. O próprio mecanismo jurídico do impeachment. Isso. Né? E sobretudo da forma como foi utilizado, né? Sem muito amparo legal ou sem necessidade de provas contundentes, evidencia que, toda democracia liberal contém expedientes de exceção que normalmente, ao serem utilizados, conduzem à queda da própria democracia. Então, a maior parte dos golpes de Estado na história, em especial na América Latina, são golpes nos quais a derrubada dos governos, por meio de mecanismos excepcionais da democracia, conduzem ao fim da democracia e à derrubada, portanto, da própria democracia liberal, dando origem a ditaduras de tipo militares, bonapartistas, semifascistas, enfim. O que a gente tem agora é um tipo de democracia que já conseguiu, digamos assim, arquitetar, né, uma série de engrenagens que permitem ao regime sobreviver à eliminação de determinados governos ou lideranças ou sujeitos políticos inconvenientes, portanto que não se adequem à necessidade das contrarreformas em dado momento histórico, né? A democracia blindada brasileira sobreviveu a isso e, nesse sentido, expôs a sua força, ou seja, expôs o fato de que ela conseguiu remover um governo eleito, né, por meio de um golpe no governo. Isso é bem claro na medida em que o sufrágio universal de 54 milhões e meio de brasileiros e brasileiras foi suspenso, né, por um congresso. Na prática é isso, quando o governo Dilma, o segundo governo Dilma, perde a maioria parlamentar, ele deixa de ser um governo, ele é deposto, o que seria usual no regime parlamentarista, mas não no regime democrático, no qual o executivo dá a tônica, né, do governo. Mas o regime em si não foi alterado, ou pelo menos não foi alterado nos seus fundamentos centrais, né? Nesse sentido, é possível falar de um novo tipo de golpe que, por um lado, né, evidencia, como eu disse há pouco, né, a força do regime. É um regime que consegue, inclusive, fazer as substituições políticas necessárias para atender ao capital, e a hipótese explicativa está no livro, né, da queda do governo Dilma, se deve ao fato de que, aos olhos da burguesia brasileira, o PT foi visto como uma direção política incapaz de realizar o ajuste fiscal, as contrarreformas, as retiradas de direitos, no grau, na velocidade, no ritmo exigidos pela crise, né? Portanto, de atender na velocidade que a burguesia gostaria, seja pelo seu lastro
social, né, que o governo e o Partido dos Trabalhadores ainda têm, seja pelo seu passado, mas o certo é que, e a gente nunca vai saber se o governo Dilma poderia ou não, é fato que o governo cai tentando dar mostras para a própria classe dominante brasileira que ele poderia fazer as contra-reformas e o ajuste. Projeto de lei 257, por um lado, né, leis como a antiterrorismo, por outro, né, evidenciam uma tentativa do governo de se credenciar novamente junto às classes dominantes do país, mostrando que ele poderia realizar os ataques, mas o que interessa do ponto de vista histórico e político é que a classe dominante brasileira optou por uma troca antes do calendário eleitoral, né, antecipando o calendário eleitoral, digamos assim, e, portanto, o regime expõe a sua blindagem na medida em que pouco importa o que a maioria da população acha ou deixa de achar sobre as políticas sociais, sobre a política econômica, sobre as políticas de Estado. Sobre as reformas, particularmente, há pesquisas que não deixam dúvida disso, né? O governo perdeu o debate, aparentemente, a digamos... Eu menciono o problema das reformas porque me parece evidente que é, digamos, o elemento principal de polarização hoje, falando em luta de classes, né? Um consenso enorme na classe dominante ao redor desse programa e, ao mesmo tempo, algumas semanas atrás, houve a existência de uma greve geral no país que unificou praticamente a totalidade das direções da classe trabalhadora. Não há como falar das lutas de classes hoje no Brasil sem falar da reforma. Sim. E bom, aparentemente não é um elemento, como você vinha falando, que preocupa o governo, né? O fato de que a imensa maioria se declara contra as reformas ou crítico às reformas e aparentemente isso pouco interessa ao governo. Essa blindagem que foi construída desde a implementação do regime e que vai operar por mecanismos os mais diversos possíveis. Um deles é a imprensa, que a gente não pode deixar de falar. A imprensa hoje não é um elemento acessório do regime, mas é um pilar do regime, na medida em que ela pauta e permite e decide, né, e, portanto, dá permissão para os temas que podem ou não ser discutidos pela chamada opinião pública, né, na medida em que ela muitas vezes funciona como o Estado-Maior da própria classe dominante brasileira de forma suprapartidária, né, e que veta a participação de setores políticos contrários à lógica neoliberal, na participação do jogo democrático, como eles chamam, né? Então a imprensa tem um papel na blindagem e os mecanismos conhecidos já, como o poder econômico nas eleições, os financiamentos de campanha, né? Que no seu conjunto explicam o fato hoje de que a relação entre demandas populares e instituições políticas é quase zero, né? Esse link, esse nexo, como eu disse na resposta anterior, é quase zero. Então, o que se trata hoje são de ministérios, secretarias, órgãos do executivo e órgãos do legislativo, para não falar sempre do nosso judiciário sempre impenetrável, né, às classes populares, mas de todos esses organismos estatais como um patrimônio exclusivo das classes dominantes, sem sequer elementos de mediação que tiveram lugar outrora, por exemplo, nas democracias de bem-estar social, nas democracias de welfare state na Europa, no pós-Segunda Guerra Mundial. Ou mesmo que estavam presentes na Constituição de 88. Que estavam presentes na lei, em grande parte pela pressão dos movimentos sociais, pela pressão das lutas sociais e das suas entidades políticas, né, construídas ao longo dos anos 80, né, nesse elemento que pode ser visto como uma nota dissonante numa transição conservadora, pelo alto, dirigida pela ditadura bonapartista, mas que encontrou a força que foi se materializar, a força da classe trabalhadora que se materializou no PT, na CUT, no MST, entre outras associações da classe trabalhadora, e que deu origem a uma constituição híbrida que, se por um lado tem aspectos liberal, conservadores, traços ainda herdeiros da ditadura, por outro, garante na lei alguns direitos sociais. O fato é que, uma vez ela implementada, já se tornou alvo das contra-reformas. Essa blindagem, que digamos, consumada quando o PT adere a uma lógica de contra-reformas, né, de retirada de direitos, embora combinasse isso com uma expansão significativa das políticas sociais compensatórias, de uma certa cidadania pelo consumo,
essa blindagem ela vai encontrar no governo Temer o seu ápice, né, o seu fastígio. Por quê? Esse é um dado curioso da realidade contemporânea, né? Essas contra-reformas, né, e eu opto por chamar no livro de contra-reformas, né, utilizando um conceito aí, do Carlos Nelson Coutinho, da Elaine Bering e tal, que procura diferenciar contra-reformas que retiram direitos de reformas que estavam associadas àquelas democracias de welfare state que combinava, né, o capitalismo clássico, né, no sentido do modo de produção capitalista, da vigência do mercado, da propriedade privada, com direitos sociais, com ampliação e universalização dos direitos. Agora a gente está falando em contra-reformas e retirada de direitos. Ora, essa retirada de direitos vai atingir, né, o seu momento, o seu clímax agora no governo Temer, e o dado curioso é que a impopularidade do governo ao apresentar e defender essas contra-reformas não é um incômodo para o governo, ou pelo menos não é vista assim pelos seus ideólogos, pelos chamados cientistas políticos, né, da grande imprensa, os jornalistas políticos, as Globo News da vida, né, em que a impopularidade é vista como uma virtude. É necessário, dizem eles, um governo impopular, ou seja, que não tenha mais justamente esse link, essa relação com a pressão popular, com as reivindicações populares que poderiam penetrar ainda no Estado, mesmo que de forma rebaixada, mediada, né? É necessário um governo que não tenha mais sequer nenhum link para que ele possa fazer o que é necessário, possa prescrever o remédio amargo que a sociedade brasileira precisa, né? Mas esse modelo tem limites, não? Eu acho que é um modelo dialeticamente autolimitado ou autoimune, né? Por quê? Ao atingir o seu ápice, né, ao se supra-assumir, para usar um linguajar mais filosófico, o governo, a democracia, por meio desse governo contra-reformista radical, o regime se revela, né, ele se realiza, ele expõe a sua essência, ele atinge o seu cume, o seu ápice, portanto prepara e anuncia as condições da sua queda, né? Se toda democracia liberal, democracia representativa, democracia burguesa, como se queira, é baseada em grande parte numa ficção, né, numa ficção ideológica da igualdade, né, essa ficção ideológica ela se assenta em condições reais, que são, na verdade, né, os direitos no âmbito civil, político, social, né, a ideia do sujeito livre e igual aos outros perante a lei, dotado e portador de direitos, é o sustentáculo objetivo, por assim dizer, de uma ficção de uma igualdade social de fato. Na democracia liberal nós não somos iguais socialmente, mas acreditamos ou que somos ou que podemos ser, que temos a chance, porque somos iguais perante a lei. E porque temos direitos nessa lei. Direitos esses que, se por um lado podem ser vistos como expedientes necessários para a construção de qualquer regime democrático liberal no capitalismo, né? Isso remete a todas as lutas revolucionárias da burguesia contra o antigo regime e as monarquias absolutistas, por outro lado, são também explicados pela luta de classes, pela pressão da classe trabalhadora por direitos, por demandas sociais. Esses direitos, portanto, esses fundamentos reais de uma ficção, de uma ilusão democrática agora estão ruindo, né? Em vários âmbitos. A gente poderia começar elencando, né, aqueles direitos mais clássicos do pensamento liberal, né, como os chamados direitos civis, ou as liberdades de expressão, de organização, de inviolabilidade do lar e da correspondência, né? Quando alguns ministros, né, do Supremo Tribunal Federal processam e ganham, claro, em primeira instância, né, jornalistas porque fazem crítica a decisões do Supremo. Muitas pessoas se perguntam se, de fato, há ainda qualquer possibilidade de crítica aos poderes instituídos, né? Quando trabalhadores, professores do Pedro II são chamados a depor pelo Ministério Público porque colocaram faixas contra o governo Temer na escola. Né? Quando a escola sem partido avança com aval legal. Quando o voto, o sufrágio universal, um elemento clássico, basilar, né, corrigindo, da democracia liberal, né, é cassado pelo golpe do impeachment,
Muita gente se pergunta se esse voto vai valer ainda no caso dele ser depositado em alguma opção não preferencial das classes dominantes no próximo escrutínio, né? Quando o Tribunal de Justiça de São Paulo cancela a sentença que condenava os assassinos do Carandiru, do massacre do Carandiru, mais do que absolver aqueles lumpens aposentados da Polícia Militar de São Paulo, o que está fazendo é dar um sinal de que a polícia pode e deve matar, se for o caso, para garantir a ordem, né? E mais do que tudo isso, quando os direitos sociais, que são um dos alicerces fundamentais da ideia de cidadania, né, no sentido liberal mesmo da coisa, né, o liberal social-democrata, enfim, né, são também suspensos, né, quando o sujeito se vê, portanto, sem muito direito à manifestação porque é recebido com bombas, sem direito à expressão e organização porque o Ministério Público persegue a esquerda e os movimentos progressistas, né? E quando ele se vê sem direitos, né, os próprios elementos reais que sustentam a ficção democrática começam a se erodir, né? Então os fundamentos que sustentam a democracia blindada, né, acabam revelando a sua natureza, e ao revelar a sua natureza revelam a sua verdade, portanto revela o seu caráter falsamente democrático, ou uma democracia para uma minoria, só para os ricos, sobretudo mutilada, miserável, como Lenin. Né? Claro, claro. Nesse sentido, os elementos, a razão de ser do governo, que é retirar direitos, né, o leva a potencializar as contradições do regime e, nesse sentido, hegelianamente revelar a sua essência histórica a nu, né? A democracia está nua, né? Revela a sua verdade, que é uma verdade essencialmente falsa. Perfeito. Você pegou no seu raciocínio, você tocou de passagem o problema do poder judiciário, né? E a gente falou de reformas, falou de golpe. Não há como falar da situação política do país sem falar de reforma, sem falar de tudo isso, mas também não há como falar da situação política do país sem falar na Operação Lava Jato, né? Na medida em que a Operação Lava Jato, né, implica, né, ou pelo menos faz parte da Operação Lava Jato, oferecer protagonismo político ao poder judiciário, né, que seguramente reúne as instituições que menos dispõem de mecanismos de controle sociais, formais, que seja. A Operação Lava Jato, então, é um indutor hoje de blindagem no regime brasileiro, na sua opinião? Com certeza, né? E possivelmente, né? E a Operação Lava Jato ainda vai ser depois objeto de muita investigação por parte dos cientistas sociais, da militância, né, para tentar encontrar os seus fundamentos mais determinantes. Mas se é verdade, por um lado, que ela expressa um pouco da luta intraburguesa, né, a competição entre os setores do capital estrangeiro com as empresas, as grandes corporações nacionais envolvidas nos esquemas de corrupção, que foram patrocinadas por um certo ativismo do BNDES, via lulismo, né? Ou seja, o PT como uma tentativa de construção de finalmente de uma burguesia nacional brasileira, que agora está sendo alvo das investigações, em grande parte investigações vinculadas a interesses monopolistas estrangeiros, né? Esse é um dado que ainda merece ser pesquisado e que a gente não pode ignorar. Não se trata, claro, de defender empresas nacionais contra as estrangeiras, mas de constatar que há luta intraburguesa nisso. E do ponto de vista do regime político, parece que cada vez mais a classe dominante brasileira tem dificuldades de impor os seus interesses particulares como interesses gerais da nação, para retomar a célebre sentença lá do Marx e do Engels, na ideologia alemã, portanto de conquistar a hegemonia, né, por meio dos partidos tradicionais, das lideranças políticas tradicionais, né, todas elas envoltas nos esquemas que estão se revelando. Isso faz com que a saída, muitas vezes, comece a apontar para direções políticas, entre aspas, não políticas, né?
ou um certo bonapartismo de toga, um cesarismo de toga, algo do tipo, onde essas corporações, como o Ministério Público, o Supremo, Tribunal Federal e outras, né, passam a desempenhar um papel de Estado-Maior da burguesia no momento em que os seus partidos já não podem mais fazê-lo, né. Isso não é algo muito simples de ser detectado, né, as peças todas do quebra-cabeça não estão dadas, mas se por um lado, né, a Lava Jato hoje não esconde muito a sua seletividade política, ela parece muito mais uma operação destinada a servir de um instrumento da antiga oposição de direita hoje governo. Se ela acabasse hoje, no dia dessa entrevista, possivelmente essa hipótese seria a melhor hipótese, né? Não há nenhum tucano de peso ou importante na cena política preto, né? Mas parece que ela vai além. E vai além não porque seja neutra, isenta, né? Mas porque talvez a burguesia brasileira tenha que se apoiar no judiciário, nessas corporações como o Ministério Público, para fazer política, né? Para impor a sua agenda, e o papel do Supremo na aprovação das contra-reformas, né? Claro. Na construção de um pacto nacional das classes dominantes, evidencia isso, né? E, claro, no papel político que figuras como o juiz Sérgio Moro desempenham a olhos vistos, né? Então, a Lava Jato ela em tempos de crise, talvez se a gente fosse usar o Gramsci, em termos de uma crise orgânica na sociedade brasileira, na qual representantes e representados nas classes dominantes já não se encontram, né, a burguesia esteja se apoiando em instrumentos da burocracia de Estado, né, em especial do poder judiciário, um poder por excelência mais blindado do que claro. Todos, né, para fazer política. Então a Lava Jato é claramente um instrumento nesse sentido, direto ou indireto, né, de um projeto conservador para a sociedade brasileira, eu diria até reacionário, né, na medida em que, para atingir os seus objetivos, acaba eliminando uma série de expedientes do liberal Estado Democrático de Direito, né, as conduções coercitivas, uma série de outros abusos da Lava Jato, né, liberações de áudios para a imprensa, envolvendo autoridades brasileiras eleitas, né, pelo sufrágio, ou seja, uma série de expedientes que evidenciam como a própria justiça manuseia o direito de forma a, em nome do Estado Democrático de Direito, nos conduzir a uma situação onde cada vez mais estamos sem direito algum e com uma democracia em grande parte preenchida por expedientes repressivos coercitivos. Uma democracia blindada, direcionada, sobretudo, contra a classe trabalhadora e as suas organizações e os seus direitos, sejam sociais, sejam de expressão, de organização, de manifestação. Eu pego o gancho no tema da repressão, que você citou agora, a foto de capa do seu livro, salvo engano... Foto do Pablo. Crédito do Pablo Henrique, né? Ele mesmo. Grande figura humana. E, salvo engano, essa imagem aqui da polícia militar posicionada para reprimir uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? Focando, você é professor da UERJ, né? Servidor público estadual, focando agora no estado do Rio de Janeiro, né? Em que você, a sua categoria, se encontra num dos conflitos políticos mais importantes do último período, talvez podemos falar assim, né? Se confrontando contra uma Assembleia Legislativa que vive há meses gradeada, né? Um aparato repressivo... Literalmente blindada. Literalmente blindada, né? Eu confesso que toda vez que eu passo por ali e vejo aquela imagem, eu penso em democracia blindada, realmente. E um governo que, embora tenha sido um governo eleito, né, um governo que é categórico, carece demais de legitimidade popular hoje em dia, e na verdade todo o núcleo político que cercava esse governo absolutamente comprometido e está preso ou com medo de ser preso. Exatamente, né? Como é que você está experimentando a blindagem do regime em âmbito estadual, falando na luta dos professores da UERJ?
pelos seus salários, pela sua dignidade, seus essa é uma direitos? pergunta bem interessante, Jorge. A implementação, o programa do ajuste fiscal e das contra-reformas no Brasil tem possivelmente uma particularidade em relação ao sul da Europa, onde os casos foram mais evidentes para nós, Grécia, Espanha, Portugal, Itália, de certa forma. Aqui, muito possivelmente, vai haver, já está havendo, uma combinação entre contra-reformas e uma política de ajuste no âmbito federal, né, via governo federal, combinada com políticas estaduais, com ataques no âmbito dos estados. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. Né? Se por um lado o ataque à Previdência, a contra-reforma previdenciária é uma política federal, uma política do governo Temer, o governo do PMDB aqui, né, o Pezão sucessor de Cabral, aplica e tenta aplicar, por exemplo, uma contra-reforma previdenciária via legislativo local, aumentando a contribuição dos servidores, a nossa contribuição, de 11% para 14%. O que significa, em bom português, reduzir o salário. Reduzir o salário em nome de uma aposentadoria que a gente já não vai ter, por conta da reforma, da contra-reforma à escala federal. Pode-se dizer, portanto, que o Rio de Janeiro é uma espécie de laboratório, né, onde se ensaia uma nova gestão da questão social no Brasil, da velha questão social do capitalismo, que no caso de um capitalismo dependente periférico sempre foi mais aguda, né, e que, portanto, agora tem que ser tratada com uma combinação de retirada de direitos e truculência aberta. O Rio de Janeiro é isso hoje. Né? O Rio de Janeiro é uma cidade em que o simulacro de concertação social ruiu completamente. Né? O exemplo das UPPs, em que havia um véu de pacificação e agora o véu sequer existe mais. Né? A violência toma conta das cidades, das cidades do estado como um todo, em especial na capital. Né? As políticas públicas em relação aos direitos sociais são mais agudas ou mais até avançadas do que no nível federal, na medida em que aqui já há o atraso no pagamento de salários como uma norma, como uma nova normalidade, uma normalidade que, para se fazer vigente, tem que descumprir as próprias normas constitucionais, que é pagar o salário dos funcionários. Né? Mas é um sentido pedagógico, de que nós, em especial na UERJ, né, por conta do papel simbólico dela, a primeira universidade a ter cotas sociais, raciais, né, nós achamos isso normal, né, e passamos a suportar isso, né, e considerar que o Rio de Janeiro anuncia uma nova era, uma era na qual a questão social vai ser tratada desse jeito, por essa combinação de retirada de direitos e mais repressão, e na qual a universidade pública, a pesquisa socialmente referenciada, as políticas de extensão universitária, né, as bolsas, os salários em dia vão ser peças que vão ter lugar no Museu da Humanidade. Né? Então o Rio de Janeiro é o ponto talvez mais avançado disso, combinando aí um pouco com o Sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná e agora Minas Gerais. E os protestos, né, a foto do livro que você fez menção expõe isso. Né? Os protestos na Alerj foram quase todos reprimidos desde o início. Né? Uma brutalidade enorme. Sim, uma perseguição aos manifestantes, de modo que aquele poder que em tese representa a vontade geral, os anseios do povo, né, possa, né, já sem nenhuma ou quase nenhuma representação de algum setor social ali que defenda direitos. Não estou falando de um parlamento que tenham socialistas revolucionários, anticapitalistas. Estou falando até mesmo de sujeitos que defendem direitos sociais, que defendam a Constituição na sua plenitude, tenham acesso. Né? Com algumas poucas exceções, na Alerj, né, isso é, os parlamentares do PSOL, salvo eles, pode-se falar que ali você tem uma pleiade de prepostos do capital, são todos agentes comerciais, políticos da burguesia fluminense. Isso precisa ficar mais claro, que estão imunes à pressão popular. Totalmente. Instalemos grades, né? E aí não só
lá já não tem nenhuma relação com o povo, mas o povo não pode nem sequer chegar perto, né? E aí as grades e a repressão e as bombas de gás são, digamos, o outro lado da moeda das isenções fiscais, né? Conformando, portanto, essa espécie de Estado ampliado gramsciano, burguês, nas dimensões reduzidas do Rio de Janeiro, simbolizando um pouco nacional atualmente. Perfeito, Felipe. Obrigadão por receber a gente aqui mais uma vez. Obrigado. Tá aqui, Depois do Golpe, Dialética da Democracia Blindada no Brasil. Comprem o livro do Felipe, leiam com atenção, curtam o vídeo, compartilhem e continuem acompanhando o portal Esquerda Online. Um abraço.